nós estamos arrumando nossas duas linhas de transmissão para continuar o nosso excelente trabalho, o nosso T de trabalho, né? Mediante uma justiça que gosta de proliferar a mentira, de insistir na delinquência, onde a própria delinquência deliberada já pegou a manha e a artimanha de usar a justiça em benefício próprio. Então, por isso que elas perceberam que a gente não usava mais a instituição para fazer boletins de ocorrência naquela delegacia onde fomos tão ostracizados naquele ano. Então começaram a desenvolver a quadrilha dos boletins de ocorrência, essas vizinhas tão terroristas, tão boazinhas, achando que ia passar batido, que o judiciário ia simplesmente ler o que elas escreviam nos boletins de ocorrência absurdos e iam seguir com aquela patifaria contra a família até ter o objetivo, que era o sequestro planejado das criancinhas. Mas no meio de tudo isso aconteceram outros fatos. E aí mudou um pouco o prumo das coisas. E as novidades que eu não trouxe ainda para a internet são coisas como assistente social da Lagoa da Conceição, envolvida com outros grupos terroristas que não tem a ver com a agenda da escola, mas que participam voluntariamente ajudando o grupo terrorista de 2018, 2019, 2020, sempre usando as artimanhas que nós somos as pessoas estrangeiras no nosso próprio estado, na nossa jurisdição, porque essa jurisdição também pertence à nossa família, onde que a gente está residido e domiciliado. E essa senhora, tão preocupada em assistir meus vídeos que eu acabei de bloquear lá, tão interessada no assunto, é porque ela deve muito, muito mesmo. Muito mais que as próprias pessoas aí da água, né? As canalhas que arrancaram os canos, e deve muito mais que essas, e deve muito mais do que anterior a essas da água. Ela sempre fez o ostracismo maioral, a perseguição e todas essas coisas, foi conquistando as pessoas, atraindo e supostamente sempre, como ela tem filho bandido, prometendo algo, como foi isso que ela orquestrou para frente da minha casa, né? É isso que ela orquestrou. Tá o filho dela explícito, o filho dela no poste ali, que participou da delinquência deliberada, que quando eu saísse por essa porta, que a outra estaria lotada com 7 bandidos, né? Eu saio pela outra porta, eles me ajuntam ali. Era um orquestrado muito mais que terrorífico. Era muito mais que isso. O fato da gente ter trazido isso para a justiça com a excelência que a gente trouxe para as redes, porque lá na justiça a gente não usou tanta excelência quanto a gente tem usado nas redes, porque nós não acreditamos neles. Olha o que os canalhas da justiça infantil estão fazendo, como foi também naqueles anos que a gente tem demonstrado. Olha o que eles estão fazendo. Eles não estão nem aí, eles estão preocupados com o baseado que eles vão funcionar no fim de ano, eles não estão preocupados com criança nenhuma. Eles não estão preocupados com os fatos locais. Eles estão preocupados com a Agenda 2030, que ela tem que funcionar, igual ela funcionou nos anos 2010, 2011 e 2012, sobre o comando do juiz Jefferson Oswaldo Vieira e o promotor público Alessandro Genta, os quais eu tenho denunciado aqui nas redes, e como eu disse no vídeo anterior, são muitas folhas
que é para ser revistas muitos absurdos de instituições infantis, totalmente desnecessário, porque as nossas crianças estão muito bem, muito saudáveis, bem cuidadas, bem instruídas. E a única necessidade que nós temos nesse momento é que a atuação do Estado omisso até o momento seja em cima das bandidas, né? Das bandidas. Quando o nosso querido Mauro, né? Nós tivemos um Mauro, advogado na nossa vida, disse, mas o juiz não conhece vocês, o juiz não conhece vocês. Renato estava me relembrando disso. Nós precisamos umas testemunhas, precisamos mostrar quem vocês são. Olha como a nossa mente inconsciente trabalha bem. Eu não me lembrava disso. Mas se a juíza da infância, a senhora Mônica, ou a Mônica que está lá no lugar de Mônica, que me chamou pessoalmente, eu gostaria de deixar bem claro que se a senhora não conhece o suficiente, a senhora não está apta a julgar. E quando a gente não tem instrução suficiente, a gente não diz essas coisas para o juiz. Mas quando a gente vem do procedimento de injustiça contínuo de décadas, a gente já não se preocupa mais com o que dizem as autoridades. A gente não se preocupa mais com a linguagem que eles utilizam. A gente não se preocupa mais com a metodologia que eles usam para contar as mentiras deles e proteger os seus bandidos de estimação. A gente faz e fazer e continuar e se manter, se pôr firme ao dizer que, é o que eu disse ontem para ela, se ela não tem condição, ela que cai fora, né? Porque todas as vezes que os conluios do Poder Judiciário vieram até a minha porta, quando eles veem que eles não ficam fiscalizando através do conflito de fofocas, do stalking grupo, quando eu saio como Bita Biroski para daí vir aqui na porta da minha casa, né? Eu estou sempre aí. Então, para vir aqui me trazer a papelada, os mandados, essa putrescina, essa cadaverina que foi forjada por esses conluios deploráveis com a única intenção é de parar os meus vídeos. O objetivo delas é parar os meus vídeos. O que é que mais tão horroroso pode aparecer sobre essas senhoras tão interessadas em parar os meus vídeos? Quem as paga? Quem as paga? Por trás delas existem essas assistentes sociais que eu estou falando, que são de grupos terroristas, inclusive de grupos terroristas internacionais, e que elas ficam constatando, através dos próprios vídeos, qual vai ser o próximo passo delas, usando a justiça, usando a mentirada que eles contam lá. E os vídeos não são para isso, não são para os ataques continuarem. Os vídeos são para os ataques pararem. E essa juíza que não conhece muito bem a família, poder conhecer muito mais. E mostrar principalmente quem ela é. Porque acima de me conhecer mais, o mais importante para mim agora é saber quem está me julgando. Por que está me julgando e não está julgando os bandidos? Que é para isso que a justiça existe. E é por isso que essa caneta foi enfeitada com os cabelos, que a detratora da lei e da ordem, professora aposentada do conluio, que arrancou meus cabelos numa demonstração terrorífica do que ela defende, que são as drogas circulantes. Uma legítima craquenta possuída fez isso e isso será vingado, de vingança de alguma maneira em algum momento.
Eu prefiro que seja usando mulheres sábias, honradas, que saibam fazer o bom uso das leis. E se para alguns youtubers o meu conteúdo não é importante, trazer a verdade sobre a putrescina e a cadaverina da justiça para as telas, para o YouTube, para as redes, se para algum de vocês não é importante isso, é importante apenas falar de fatos da notícia, fatos isolados, usar a notícia que já estão forjando para fazer notícia, você não precisa vir no meu canal apontar nada aqui. Não precisa vir aqui. Agora, se você é um youtuber, criador de conteúdo, e você acha que em dado momento de todos os meus canais pessoais, eu estou demonstrando verossimilmente, com fatos contundentes, o que acontece com essas formas de construção de sociedade decadente, de sociedade deturpada, que lá na frente vai dar muito mais problema do que a gente está tendo hoje, quando essa agenda 2030 e 2045 for intensivamente aplicada, que eu não acredito que eles vão conseguir aplicar ela em Santa Catarina. E eu não estou delirando nem sonhando. Eu sei que tem muitas famílias que pensam como eu. Então, se você é um youtuber ou você é um criador de conteúdo e não sabe dar valor para minha coragem de expor essas coisas aqui nas redes, sinta-se indigno de assistir meus vídeos. Não assista. Não se meta aqui, nem para assistir, nem para comentar, nem para nada. As orientações que a família tem para seguir desta maneira, fazendo esse conteúdo, com cada passo dado pela justiça, é a maneira que um cidadão comum tem. Não é de barrar a justiça, o monstro da justiça, de fazer suas inadimplências, de fazer sua canalice, mas é um freio, é um pequeno freio moderador de saber que eles serão expostos, que tudo será exposto, que essa coisa de fazer ganguezinha atrás do muro e vir fazer os ataques não é mais possível esconder, como a Costa da Lagoa sempre fez durante anos, dessa mesma porcaria, do mesmo modus operantes. Quando ela viveu isso, a canalha que fez o comentário logo cedo aí, ela, em vez de entender que isso não é legal, ela agora quer fazer isso porque fizeram com ela. A psicopata, a maníaca. E o que eu estou fazendo aqui nas redes? Evitando que a justiça fale pela sei lá quantas vezes que já falhou com a gente. Se não puder evitar, apenas vou constatar que eles repetem a chacina que eles estão aí para fazer com as suas tretas e mutretas jurídicas, que não serve para nada, e ficará comprovado cientificamente que eles não servem para a moderação social que precisamos e que realmente vamos precisar através dessa criptografia e da conscientização das pessoas, elaborar os novos grupos, né? Essas comissões do mundo, que são também feitas com pessoas que tenham a condição de fazer isso muito melhor do que esses juízes defasados. Veja bem, senhora Mônica, eu ainda não estou lhe chamando de defasada, porque a gente não recebeu a cartinha. Já insisti com o Renato novamente, liga para aquela defensora lá e pede a cartinha. Eu quero saber a assinatura de que Mônica está lá.
ou Mônico, tanto faz. Eu quero o nome do bicho. Como é que diz a Anaílde? Ela me chamou de bicho. Não, não é bicho não, dona Anaílde. Eres o monstro da água. Isso é o que eres. Usaram a minha imagem e abusaram esse grupo stalking para fazer piadinha com o conteúdo. Porque o conteúdo não é da família deles, não é o filho deles que está na mira de um bando de canalhas que fizeram o uso e abuso das leis naqueles anos que a gente era os pais. Os pais que somos hoje, os mesmos, a mesma coisa. Mas não com a insistência de usar a inteligência emocional para destampar esses psicopatas. Aquele modus lá, eu me revoltava, chorava e deixava o mundo cair sobre mim. Agora não, agora eu que caio sobre o mundo. Eu sou mais pesada que o mundo, muito mais densa. Posso causar um apocalipse se eu quiser ir nessa justiça. Que é o meu objetivo, que vocês aprendam com tudo isso, com esse conteúdo. Que não dá para simplesmente ouvir uma fofoquinha stalking de um boletim de ocorrência e sair deliberando, debandando, demandando mandados absurdos, sem conhecer o total contexto da situação. Quantas pessoas vocês condenaram injustamente ao longo das suas vidas jurídicas? Vocês merecem o lago de enxofre. E as que deixaram de condenar quando elas mereciam ter pagado pelos seus crimes e foram simplesmente protegidas. E vocês se colocando ao lado deles. Deles quem? Dos que causam tudo isso que eu tenho demonstrado naquele canal. Com vídeos. E eu não precisei fazer careta com a cara delas. Não precisei fazer deboche com a cara delas. Só deferi algumas palavrinhas em relação ao contexto do terrorismo feito contra a minha família. Umas palavrinhas mais assim apropriadas para o momento que elas criaram. Ninguém chama a Meg esteticista de racista e fica impune nesse mundo. Ali eu senti que elas estavam usando essa agenda maléfica para criar oportunidades através da justiça de prejudicar a família, arquitetos. Ali eu percebi. Aí eu intensifiquei um pouco, eu resolvi abrir um pouco a agenda escolar. Aí sim, aí veio tudo. Aí veio tudo que não presta. Elas conseguiram unir um grupo que há 30 anos não olham na cara uma da outra. Elas conseguiram unir o grupo para fazer tudo isso que fizeram contra nós. Será que tem maldade no caminho? Quanto dura a benevolência dessas pessoas auspiciosas, astutas, quando elas têm necessidade de aprovação e necessidade de ter algum tipo de vantagem, como foi a água, 2 anos de vantagem, o Renato fazendo servicinhos para ela, servicinhos para elas, servicinhos para elas. Quando eu fiz aquele vídeo falando que o monstro da água ia tirar a água, é porque eu sabia que o monstro da água ia tirar a água. Eu tinha certeza que ela ia tirar. Era só eu atender os primeiros clientes, ela já ia começar fazendo isso. E aí, destruindo a imagem minha perante as pessoas que chegam. Então, eu decidi que eu ia
enfrentar isso de frente. É cara e coragem que eu ia usar para enfeitar essa caneta, né? Porque ali nós já tinha tido algumas denúncias contra as nossas crianças, a gente não foi dando bola para aquele puteiro universitário, não foi dando bola, foi deixando rolar, elas foram vendo exatamente como nós agia e tirando proveito disso para dar continuidade aos fatos. E esse é o motivo, senhora responsável ou senhor responsável aí pela instituição infantil, que não teremos a continuação disso ano que vem. Não teremos estudo social no ano que vem, porque vocês não foram capazes de dar a devida proteção no momento em que a família mais precisava. Então, logo, vocês não são competentes para estar na competência que estão. Vocês não dão conta. Vocês são uma fraude jurídica. Uma fraude jurídica. E mediante meus filhos, minhas regras, meus filhos, minhas regras, meus filhos, minhas regras, não existe grupo opressor que pode intervir, incluindo o Estado omisso, que quando eu estava lá em frente a um CEPOM com a criancinha, em vez de estar lá dentro, sentadinha do lado do paciente como as outras acompanhantes, ninguém se importou com isso. E não por, como está dizendo o governador, não por falta de nós procurar as instituições, mas não teve vaga para nós. Então, agora, além de não querermos vagas, não querermos nenhuma instrução, nenhuma ajuda, inclusive não querermos nenhuma das profissionais que trabalham para o Estado, nem de saúde mental, né? Que são as tal psicólogas, que eles podem estar querendo oferecer uma psicóloga para me ajudar. Eu não preciso de uma psicóloga para me ajudar. Eu sou a própria mãe das psicólogas, dos psicólogos, porque Jesus está em mim. Ou aquele outro que aparecia para as tribos está em mim. Esse mesmo que apareceu de tantas maneiras para tribos diferentes, com o tão conhecido nome de Jesus, ou Pai de todas as nações. O mais importante nesse momento é partir para cima de quem está com as canetas. Por que essa ausência, esse silêncio em relação à nossa causa? E enquanto as pipoqueiras estão pulando igual pipocas, felizes com toda a maldade, com todo o terror que elas implantaram no lugar contra a família. E sobre a premissa de que somos nós que fizemos tanto mal para elas. Só por nós existir, nós já fizemos mal para elas. Porque na cabeça de doente, demente, elas são a bondade absoluta. Elas são tudo que existe de mais puro, mais lindo no mundo. Nossa família não. Nós não. Eles só. Estudando outras culturas, outras nações, muitas tribos da Terra, umas tribos extraterrestres também, a gente aprendeu muito como lidar com tudo que assolaram sobre nós, só para que a gente não demonstrasse os conluios institucionais. Eu sei que tem muita gente que tem um ditado muito inapropriado. Não estás contente com a capital? Sai! Não estás contente com as instituições? Sai!
porque nós criamos esse abismo e não estamos dispostos a sair. Nós, eles, né? Não eu. E eu vos digo, Jesus habita em mim. E açoitados vocês serão, se não aceitarem que meus filhos, minhas regras, meus filhos, minhas regras. Eu não vou deixar essa corrupção social de estupidezes, incluindo estupidezes jurídicas, açoitar a família pela segunda vez, ou pela milésima vez, demonstrada nesse calibre digital aqui de segunda vez. Porque lá, quando isso começou, essa perseguição ao bebê, eu fiz algumas aparições na mídia, na TV, na internet, e isso foi considerado contra mim, em vez de a favor de mim. Contra mim, em vez de a favor de mim. Por quê? Porque vagabundos da justiça estavam achando que eu queria fazer marketing. Da minha escola. Com algo tão inescrupuloso que tinha acontecido com o bebê. Porque eles queriam dizer que não tinha acontecido. Para proteger os seus conluios políticos da época. Esse é o nível da promiscuidade, da obscenidade que nós vivemos. E aí nós vamos querer, em pleno Natal, se entender com a juíza, com a advogada, com as vizinhas. Não, senhores, eu não quero me entender com ninguém. Eu não tenho que me entender com ninguém, eu já me entendo comigo mesmo, muito bem, obrigada. E tudo que está descrito, transcrito, nesses papéis que foram apresentados para mim, que tiraram o nosso sossego por mais de 6 meses, nos últimos 6 meses, são objetos. Tá vivo? Tá aqui? Tá na minha mão? Tá na minha mesa? Não sou eu a delirante. Delirante é quem produziu tudo isso. Eu fui produzir isso lá nas instituições? Não. Quem produziu tudo isso foram as próprias instituições. Quem produziu tudo isso foram os canalhas do comunismo do Brasil, enfiado nas universidades, sobre premissas do direito positivo, no estado mais bonitinho do país, Santa Catarina. E ontem eu disse, bota o Jorginho na sacola e leva para Cancún. Pode levar. Aí tava lá, ostentando. Porque veio o governo federal e pegou o porto de Itajaí. Uhul! E você fez o quê? É só analisar as coisas, que não é o que parece. Não é o que parece. Para ele é importante minhas crianças na escola, cumprindo a Agenda 2030 para dizer que Santa Catarina é bonitinha. E para mim é importante mandar ele numa sacolinha para Cancún. Que ninguém vai querer ficar com ele por lá, não. Eu estou mostrando na prática o que acontece com as autoridades, todas as autoridades do nosso país. E essa autoridade que eu estou falando, a partir do momento que ele sentir que somos uma ameaça para sua política enfeitadinha, bem coloridinha,
que não é coloridinha como a nossa família. Não é o nosso colorido, não é essa pêncil que eu enfeitei para entregar para a juíza. Não, ou pro... Não é. Porque se fosse, os resultados contundentes seriam muito diferentes. Muito diferentes. Agora, depois de tudo que eu tenho demonstrado, vou ter que pegar um terceiro celular, ficar aqui puxando o videozinho. Tá vendo? O conluio! Tá aqui, todo conluio. Beijinho ali. Ah, tá vendo? Aqui, ele saindo da casa da canalha. Tá vendo? Aqui, a hora que os oficiais de justiça chegaram, a Xixete despencou da sacada para vir ver o que estava acontecendo. De novo, tá aqui, ó, no celular, ó, o videozinho, número tal, canal tal, hora tal, dia tal. Tá aqui a bandida sem terra dos facão, doutora Maconha e o Crespe. Isso que eu preciso fazer, porque é isso que o Renato encomendou do meu trabalho. O governador da Costa da Lagoa acabou de encomendar. E eu disse, eu faço, mas antes você pede para aquela defensora a cartinha. Eu quero a cartinha da juíza. De preferência que ela tenha botado defeito no nosso Magnês, que vem do Matenês. De preferência, quero escrito, que não está gostando dos palavrões. E eu posso ter uns bem melhores para aplicar a situação. Inclusive para aplicar para o resultado da justiça. Bem piores, maiores, piorais. Enquanto que nada de melhoras nessa atuação esdruncha. Eu sei que vocês tentaram fazer algumas avaliações sociais com as minhas crianças lá nas praias e que de alguma maneira tanto o pai quanto eu barramos. Por que barramos? Porque não vamos deixar os nossos filhos conversar com canalhas de grupos, de instituição infantil que nunca serviu para nada no momento que mais precisamos. Porque bandida tá ganhando cestinha básica. Nós não ganhava cestinha básica. Se queria, tinha que carregar sacos de abóbora quando não tinha um salão funcionando, como era na minha cidade, para poder comprar suplementos e fazer a saúde que nos foi negada. Negada pelo Estado de Santa Catarina, mediante atos de omissões. E eu vi um grupo hoje, me mandaram até um convite, que se eu tinha interesse em entrar para um grupo que está discutindo a saúde e mudanças necessárias. Eu nem apertei o botão para me associar ou ver mais informação, porque eu sempre estive aqui. Se tem a necessidade de me incluir nisso, eu estou disponível. Agora eu não vou dar um passinho para ir lá ouvir besteira, ouvir canalhas que não são capazes de dar um cloretinho de magnésio, mas querem vir botar a panca para cima da família que fez o que tinha que ser feito para reconquistar a saúde, para estabelecer educação, enquanto vocês gastavam todo o dinheiro dos contribuintes, em vez de fazer propagandas e muitas coisas que podemos fazer para melhorar as crianças. Vocês estavam fazendo propaganda da porqueria que ia ser introduzida, que o resultado está todinho aí. Todinho aí. Felizes os que seguiram as instruções que lhes foram dadas para escapar. Escapar do quê, Meg? Do resultado deplorável do experimento. Do resultado deplorável do experimento.
Chega disso, né, querida? Eu já disse ontem, já repito hoje. O conluio deplorável, que eu tenho hashtag escrito conluio universitário, conluio político universitário deplorável, se refere ao Fórum da Maconha, se refere às vadias judiciárias que lá habitam, se refere ao mau uso e abuso daquele fórum, daquela comarca, daquela jurisdição, como foi feito exatamente naqueles momentos que o Fórum de Concórdia praticou o pior que é possível ser praticado no mundo, por causa dessas políticas globalistas internacionais e dos arranjos judiciários de ajuntamentos políticos. E já desde aquela época, favorecimento ilícito e venda de sentenças. E quando aquele perito judicial se sumiu de Concórdia para Balneário Camboriú, porque ficou revoltado, de saco cheio, tem famílias que poderiam saber mais ou menos o que aconteceria lá com o conluio Badabada, Badalote, e ele se sumiu de lá, e muitas pessoas tratando-lhe como se ele não tivesse a capacidade de atestar os fatos que ele atestou. Mas então, que justiça é essa que coloca peritos que não conseguem fazer o seu próprio trabalho, escreve uma debanda de mentira, faz o crime mais inescrupuloso do mundo com a nossa família e se sente na condição de continuar com isso, com alhadas máximos, com alhadas desse calibre de maníaca profissional. Eu falei que o meu PhD com o Alessandro Argenta e com o senhor Jefferson Osvaldo Vieira seria demonstrado através das redes, que seria demonstrado não só do que tem lá atrás para resolver, seria demonstrado nessas situações. Mas alguém não entendeu, alguém aí do chefe geral não entendeu, que eu já tive um contato com o responsável por todas essas porcarias governamentais e já decidimos que isso não vai continuar. E ele passou a pasta para mim, daqui em diante é com você. Mas tem um monte de gente do conluio stalking que não entendeu lá dentro das instituições em que momento estamos. Então estão lá, fazendo mau uso de canetas, porque não estão enfeitadas. Estão coagidas com todo esse mal. Não adianta querer pôr esperança num grupo paralelo que vai trabalhar lado a lado com as instituições, se não fizer a purificação dos círculos da justiça. E eu poderia estar fazendo um monte de outras coisas do que está aí participando ativamente da purificação disso, do impurificável. Porque é impurificável o que tem sido feito usando essa justiça de homens brancos, que nada tem a ver com a legítima justiça praticada pelas tribos. E que às vezes temos que dar um passo atrás e buscar algumas coisas que nós perdemos ao longo do caminho.
Eu tenho juntado tudo. Tudo na minha pastinha aqui, ó. Tudinho. Deus perdona, Dio no. Deus perdona, Dio no. Vocês querem se resolver com Deus? Se resolvam com Deus. Eu sou a justiça. Não vou perdonar nadinha. Nadinha não vou perdonar. Era um trabalho para ser feito, existe um trabalho a ser feito que não foi realizado. Não foi realizado. Foi usado arrogância, foi usado mentiras. Foi feito daqui, eu escrevi, ó, e-commerce da justiça. Abrem as portas dos advogados para o e-commerce da justiça. Sentença é negociata jurídica. Juiz abandona o cargo quando não consegue ser prudente. Para ficar nos cargos de agora em diante tem que ser prudente. Para ser prudente, tem que conhecer o que está julgando. E não é conhecer para usar maníacas, depressivas, psicopatas, maníacos protegidos. É conhecer para combater-los. E se não consegue ter a sabedoria, bota o psiquiatra debaixo do braço, bota os 10 terapeutas, mas faz as coisas certas. Quando eu denunciei Célio Flix na delegacia da criança, não era só ele que perseguia as crianças, a família, ao pai de família e criava todo aquele ambiente conflituoso. Mas também eram as 2 filhas que me agrediram e que não quiseram nenhum tipo de amizade. Porque é diferente querer fazer amizade com a pessoa e querer ostracizar, perseguir, destruir. É tudo diferente. Eu vou parar porque o meu tempo eu vou ter que voltar depois. Beijinho, beijinho. Pau, pau.